Olá, querido professor, estamos aqui para mais uma pré-aula. Nós usamos a lição da CPAD, dos juniores. Estou aqui para dar algumas ideias para vocês do que poderia fazer na sua escola bíblica. E você já se inscreveu no nosso canal? Já nos segue? Se você não se inscreveu, se inscreva lá, indique para os seus amigos para juntos estarmos aprendendo e orientando os nossos juniores. Amém? Então, estamos na lição de número 10. Esse trimestre está passando muito rápido. E essa lição desse trimestre fala sobre os amigos de Jesus. Muito legal essa lição, deu para trabalhar bem legal com as crianças, apresentar os discípulos, né, para os nossos juniores. Está sendo uma lição muito legal, uma revista muito legal. E a lição de hoje, a lição de número 10, fala do amigo que traiu Jesus. Quem será esse amigo que traiu Jesus? É claro, né, todos nós sabemos que foi o Judas Iscariotes. E é dele que nós vamos falar um pouquinho hoje. Mas, através da vida do Judas Iscariotes, essa lição aqui ela tem um objetivo, que é o quê? De ensinar que devemos perdoar e amar aos nossos inimigos. E é o que a gente vai ensinar para os nossos juniores hoje, né? Que a gente tem que amar e perdoar os nossos inimigos. Então, vamos lá? Pois então, para você preparar a sua aula, você procure ler lá em Mateus, né, onde fala sobre Jesus, estude a Bíblia, procure saber sobre o personagem da nossa história de hoje, que é Judas Iscariotes, porque às vezes eles vão perguntar, eles vão querer informações que quando chega na sala, muitas vezes a gente não sabe como responder, por isso é importante estudar sobre esse personagem, estudar a Bíblia, para que quando eles perguntarem, você saber responder as perguntas das nossas crianças, né? Nós precisamos saber responder para eles de alguma forma e da forma correta. A nosso memorizando de hoje nos diz um versículo que se encontra em Lucas, capítulo 6, versículo 27. O que eu fiz aqui para a gente decorar? Eu vou sugerir para vocês que vocês peçam para eles abrirem a lição, ou a Bíblia mesmo, né? Fica a seu critério, em Lucas, capítulo 6, versículo 27, e ler com eles várias vezes até que eles decorem esse versículo, que diz o quê? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam o bem para os que odeiam vocês. Muito forte esse versículo e você vai trabalhar com eles nesta aula. Aí eu fiz aqui um quebra-cabeça, porque os juniores já são grandes, eles gostam de desafios, né? Então eu fiz esse quebra-cabeça que é o nosso versículo bíblico. O que eu vou sugerir? Que vocês façam 2 quebra-cabeças iguais para eles. Formem 2 equipes e instruem eles a decorar esse versículo, ou durante a semana fala para eles estarem lendo o versículo, procurando esse versículo, decorando em casa, para quando chegar no dia da escola bíblica, eles virem preparados com o versículo. Aí você vai distribuir esse quebra-cabeça, um para a equipe 1 e o outro para a equipe 2, né? Porque tem que ser igual, as mesmas palavras. E você vai pedir que eles montem o quebra-cabeça. Aí você pede para eles montarem ou no chão, ou você pode levar uma cartolina e eles vão colando na cartolina, né? E quem terminar primeiro é o vencedor. Daí você pode estar dando um brindezinho, um chocolatinho, um docinho para a turma que vencer, ok? E assim eles vão aprendendo e memorizando esse versículo. Assim que você terminar, né, o versículo, você vai pedir para que eles se reúnam. Eu vou dar a ideia nessa hora da contação da história ali, que a gente vai falar sobre Judas, sobre perdão, né? Você pede para eles se reunirem num círculo ou junte as cadeiras, as mesas, e eu vou sugerir aqui que você faça, ó, eu fiz aqui um cenário. Esse cenário aqui eu já tenho ele há um tempo já usei ele várias vezes para contar a história e eu vou estar mostrando para vocês. É uma caixa, aí ela abre e eu forrei ela com EVA para ser um cenário. Você pode usar esse cenário aqui para muitas histórias, né? E é o que eu vou fazer hoje também, eu vou usar ela para a história de hoje.
falando sobre o jardim Getsemane, onde Jesus estava, onde ele foi orar. E você vai pegar e fazer esses bonequinhos aqui, é a minha sugestão, mas você pode fazer de outra maneira, se quiser, sobre os personagens da história que você vai falar. Aqui é um soldado, aqui pode ser um discípulo, ó, daí você faz vários rostinhos diferentes. Esse aqui eu fiz Jesus, ó, tá vendo? Esse aqui com o chapéuzinho, eu coloquei um chapéuzinho nele para destacar ele como Judas mesmo. E você vai fazendo quantos bonequinhos? Você pode fazer os 12 discípulos, né? Os soldadinhos e Jesus, que é os personagens da nossa história. Aqui eu também peguei esse saquinho aqui, ó, de papel, aquele de pipoquinha, e eu cortei aqui em EVA 30 moedinhas, que é também da nossa história, das 30 moedinhas de prata. Eu fiz em EVA cinza, porque eu não tinha EVA prata, mas você pode fazer da sua criatividade também. Esses aqui serão o nosso cenário e os nossos bonecos. O que eu vou orientar? Você forma seus alunos ali numa roda e você entrega para eles um personagem. Cada um vai receber um personagem, depende da quantidade de alunos. Se forem poucos alunos, você pode dar 2 para cada um, aí fica também a seu critério. Alguém vai ficar também com as 30 moedinhas de prata, né? E você vai entregar e todos vão se reunir ali com os seus personagens. Aí você vai contar a história falando sobre o Judas Iscariotes, né? Que foi ele que traiu Jesus, ele que entregou a Jesus. Daí conforme você vai contando, o que vai acontecer? Conforme você vai falando, Jesus, daí a criança que tiver o Jesus, aí ela vai colocar Jesus lá no cenário, entendeu? Coloca o cenário no meio da roda ali, ou na mesa, né? Coloca ali, aí você vai falando, Jesus estava com os seus discípulos, quem é que tem Jesus? Daí coloca Jesus em cena. Aí vocês vão falar também que Jesus ele chamou 3 discípulos para estarem orando com ele. Quem é que está com os discípulos que estavam orando com Jesus? Aí a criança que estiver com os discípulos vai colocar eles em cena também. E você vai contando a história. E você vai falando que Jesus ele orou uma vez, orou 2 vezes. Jesus ele estava aflito. Você vai contando para a criança ali, vai ouvindo elas também. Às vezes elas vão perguntar alguma coisa. Só que tinha o quê? Um plano de Judas Iscariotes. Ele queria vender Jesus, ele queria entregar Jesus e foi oferecido a ele 30 moedas de prata. Daí quem está com as moedinhas de prata vai colocar ali, pode tirar a moedinha daqui. Quantas moedas, criança? Você pergunta, 30 moedas. Vamos contar as moedas? Aí se você quiser, tiver tempo, pode contar as moedas também. Coloca tudo no cenário durante a história que você está contando. Por quê? Porque vai fixando na mente deles a história, eles vão se sentir importantes. Vai chegar a minha vez, eu tô com Judas, eu tô com o soldado romano. Eles vão ficar ansiosos, vão prestar atenção. Você precisa prender a atenção deles, porque eles também estão com o personagem na mão. Peça que eles não fiquem brincando, fazendo alguma coisa com o personagem, mas que eles apenas segurem até o momento que eles devem colocar o personagem no cenário. E assim você vai contando que Jesus foi entregue por 30 moedas de prata. Aí você vai contar também aquela parte que fala que Judas, depois que ele entregou Jesus por 30 moedas de prata, ele se arrependeu. Ele não queria ter feito aquilo, então ele foi lá e devolveu as 30 moedas que ele tinha ganhado, porque ele disse que ele não queria, porque ele não devia ter feito aquilo, porque ele era amigo de Jesus, o que eu fiz? Ele sentiu muito remorso, a Bíblia diz, né? Judas saindo de lá, ele foi e se matou. Então você vai contar isso para as crianças. As crianças talvez vão perguntar alguma coisa para você, vão ficar pensando. E o que quer falar agora da nossa lição sobre o perdão? O objetivo é o quê? Ensinar que devemos perdoar e amar os nossos inimigos. A gente vai explicar para eles que apesar de Judas ter traído Jesus,
Jesus o amava. Amava muito, porque Jesus ele ama a todos, o seu amor é incondicional. Mas o que aconteceu aqui? Judas ele sentiu remorso e se matou. Ele deveria ter feito o quê? Pedido perdão para Jesus. E é isso que a gente tem que falar para os nossos juniores. Vamos aprender com Judas. Se Judas tivesse pedido perdão para Jesus, certamente, com certeza, Jesus perdoaria. Mas em vez de ele ir lá pedir perdão para Jesus, ele foi e se matou, tirou a sua própria vida, porque ele sentiu remorso. E o que a gente vai falar para os nossos juniores? Que se acontecer algo de um amigo ou de um parente, seja quem for, fizer algo para nós, que venha nos entristecer, que venha ter consequências, que a gente, apesar de tudo, a gente tem que perdoar. Se alguém vier pedir perdão para a gente tem que perdoar. Mesmo a gente não gostando daquela pessoa, a gente tem que perdoar, porque só através do perdão, só perdoando, a gente vai morar no céu, a gente vai alcançar salvação também. O perdão é muito importante para quem é cristão. Independente de qualquer coisa, a gente tem que perdoar, a gente tem que fazer que nem Jesus fez. A gente tem que ser parecido com Jesus. E Jesus, ele sempre perdoa. Só que nós precisamos confessar, nós precisamos falar para o Senhor e pedir esse perdão para Jesus. E não foi o caso de Judas. É isso que você tem que falar para os seus juniores. Não foi o caso dele. Em vez dele ir lá conversar com Jesus, pedir perdão, talvez até conversar com os outros discípulos, não. Ele foi, se afastou e fez o que fez, que não deveria ter feito, tirou a própria vida, né? E foi isso que aconteceu com o nosso Judas. Então, nós vamos falar sobre Judas aqui, a decisão que ele teve de tirar a própria vida, que não foi uma coisa boa. Em vez de ter ido conversar com Jesus, pedir perdão para Jesus, certamente Jesus, né, iria perdoar ele. Quando ele viu, né, que Jesus... Porque ele viu que tudo estava se cumprindo, aquilo que Jesus tinha falado para eles, né? Então, depois que você terminar de contar essa história, você pode conversar com eles um pouquinho sobre a importância de pedir perdão. Às vezes tem criança ali que está magoada com alguma coisa, entristecida com alguma coisa. Nesse momento você até pode perceber ou descobrir algo e você pode ajudar o seu aluno. Eu fiz aqui essa almofadinha da oração, mas você pode fazer de EVA também. Ó, eu fiz de tecido e coloquei uma manta fininha, bem fininha, ó. Só para a criança colocar o joelhinho em cima mesmo. Para ela estar orando, confessando, né, o seu pecado para o Senhor. Então você pode incentivar eles nesse momento. Vamos orar? Será que tem algo que você precisa pedir perdão? Será que tem algo que você precisa perdoar? Vamos entregar isso para Jesus? Vamos contar para Jesus nesse momento? Então, crie um momento de oração, aquele momento ali de oração. Que eles venham se render, que eles venham perceber a importância de falar para o Senhor, a importância de pedir perdão e a importância de perdoar. Amém? Assim que você terminar aquele momento de oração que precisa ter na nossa escola bíblica, né, esse momento de oração, eu preparei aqui essa dinâmica. Essa tabela aqui eu também já usei, né, já mostrei também nas minhas pré-aulas. Eu guardo. Essas coisas a gente guarda porque a gente pode usar de novo. Aqui atrás, ó, você vai fazer o quê? Você pode pegar as mesmas duas equipes. Aqui atrás vai ter perguntas para eles relacionado à história. Então, eu vou sugerir que antes de você começar a contar a história, peça que eles prestem bastante atenção, porque vai ter pergunta depois. Aí você escreve aqui atrás a pergunta, ele escolhe, eu quero a cor azul. Aí você vai ler, né, o que está escrito. Que jardim Jesus estava orando? Aí, se eles souberem responder, né, Getsemane, ou se não souber, aí você marca o pontinho lá para ele, para aquela equipe. Aí outra equipe vem, eu quero branco. Por quantas moedas Judas traiu Jesus, entregou Jesus? Aí eles vão falar 30 moedas, né? Aí outra pergunta, outra equipe que é o rosa. As moedas eram
De ouro, de prata, de bronze? Aí a criança vai responder de prata ou não, né? Tem que prestar atenção na história. E assim você vai fazendo a pergunta, vai marcando os pontos e depois vê a equipe que ganhou. Também tem a lição do aluno, a revista do aluno, e lá na revista do aluno tem as atividades que você pode estar fazendo com os seus juniores na sala. Tem perguntas, tem cruzadinhas, eu não sei o que vai vir na revista do seu aluno aí, mas você pode estar fazendo as atividades com ele, ou você pode estar imprimindo, né, algumas perguntas, alguma atividade relacionada à história, para que você possa fazer com eles. Mas o que eu vou falar para vocês é que nesse momento da história seja um momento assim bem aconchegante, que você fale desse amigo de Jesus, a importância de perdoar, seja um momento assim bem edificante para a vida do seu aluno. Amém? Eu espero que vocês tenham gostado das sugestões, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima aula. Tchau!